Bom dia, pessoal. Sejam todos bem-vindos ao nosso webinar Kaspersky Endpoint Security Cloud, proteção cibernética simplificada para empresas modernas. Esse webinar é uma parceria Adstack e Dinamio. Antes de começar o webinar e entrar no tema principal, nós temos alguns avisos aqui. Bom, primeiramente, a ideia é nós estarmos compartilhando experiências. O Felipe, que é o palestrante de hoje, preparou não somente um conteúdo muito bacana, né, mas também estará realizando a demonstração e passando um pouco do que ele já passou, né, utilizando a ferramenta, né, com toda a sua expertise. Lembrando, pessoal, que o webinar está sendo gravado. Então, ao final do webinar, todos receberão em seu e-mail, né, o webinar gravado, para poder estar compartilhando, eventualmente, com aquele amigo, colega que não pôde participar aqui ao vivo. O certificado também será enviado ao fim do evento. Então, será enviado por e-mail cadastrado, né, com o nome também cadastrado, para todos poderem estar certificados da sua participação no nosso webinar. Também gostaria de incentivar, né, que o pessoal utilizasse o Q&A, né, o botão Q&A que está disponibilizado através da plataforma para estar fazendo perguntas. Separamos um momento, né, ao final do webinar, onde o Felipe estará respondendo as perguntas, levantadas, e também algumas já serão respondidas durante a apresentação do webinar pela nossa equipe. Então, sinta-se à vontade para estar fazendo os questionamentos que podem estar surgindo, né, ao decorrer da apresentação. Haverá também, pessoal, um formulário no final do webinar, né? Pode deixar ali as suas sugestões de melhoria, próximos temas que a gente pode estar abordando em webinars. Então, fique à vontade, pessoal. E, para finalizar, siga-nos em todas as redes sociais, é Dinâmio Tecnologia, tanto no Instagram, no Facebook, LinkedIn e no YouTube. E caso, né, haja algum interesse, tanto em uma cotação, uma estimativa, uma apresentação, né, sobre os conteúdos apresentados no webinar, seja produtos ou serviços, podem estar entrando em contato com comercial@dinamio.com.br. Sobre a programação do webinar de hoje, iniciaremos com, né, quem somos nós, né, falando um pouco da dinâmica dos nossos serviços, ferramentas, parceiros que temos aqui, como nós podemos estar potencializando a sua empresa, né? O Felipe vai estar realizando uma introdução da ferramenta, apresentando o Kaspersky, caso você não conheça, né? E entrará no tema principal, que é proteção cibernética simplificada, fará uma demo da ferramenta e, ao final, abrimos para perguntas e respostas, né? Então, lembrando também, pessoal, que no final do webinar haverá sorteio, então fique ligado para poder estar recebendo o seu prêmio, né? Ter a possibilidade de receber o prêmio ao final. Bom, então, falando sobre quem é Dinamio. Nós somos uma empresa voltadas para infraestrutura, estamos desde 96 no mercado, acabamos de fazer 27 anos, né, de atuação com profissionais certificados e de alto nível. Um pouco dos nossos números, né? Hoje atuamos com mais de 80 colaboradores certificados, mais de 3 mil servidores administrados, mais de 35 mil usuários em atendimento e mais de 200 mil chamados atendidos por mês. Dentro da Dinami, nós entregamos soluções em quatro pilares. Primeiro, né, o planejamento. Nós entregamos transformação digital, fazemos migração para cloud, consolidação do ambiente, integração de domínio. Então, nós conseguimos estar entregando, né, toda a expertise, o know-how que nós temos através dos 20, mais de, né, 27 anos agora de atuação no mercado, está entregando, né, esse know-how, esse peso para empresas, para estar dando instruções, né, de mercado, boas práticas e auxiliando com profissionais de alto nível. Na questão de projetos, nós também fazemos atuação em soluções Microsoft, soluções Vim, Kaspersky, soluções Scorpia, né, para ferramenta IGA, e soluções Managed Engine, como o Patch Manager, como o Endpoint Central, e também entregamos serviços, né, na questão de operação de data center, service desk, gestão de patches, updates,
gestão de backup, monitoramento, sustentação de segurança, contrato 24/7. E aqui, pessoal, tá o ponto de atenção, né? Nós hoje trabalhamos com parceiros e ferramentas, soluções incríveis, mas humildemente falando, aqui que está o ouro da Dinami. Hoje entregamos um serviço, né, de sustentação de alto nível, de uma forma proativa, né, não somente entregando relatórios de ambiente, mas também agindo de forma proativa, sempre agindo de forma preventiva, né, não esperando um incêndio acontecer, e sim prevenindo ele. Entregamos também uma questão de governança embarcado no nosso serviço, né? Então, como nós atuamos em grandes empresas em diferentes ramos, desde o alimentício, seguradora, atacado, nós temos uma visão de mercado das melhores práticas, né? Tá em conformidade, entregamos sugestões de melhoria, então, poxa, a gente analisa lá sua gestão de update e dentro da nossa sustentação, nós sugerimos, poxa, acredito que seria melhor uma solução para o seu ambiente que entregue uma automatização de Linux, Windows, ou, poxa, precisamos de uma proteção extra para aplicativos terceiros. Seria interessante aplicar essa regra, essa GPO dentro do seu ambiente. Então, pessoal, você que está precisando também de mão de obra, de recurso humano, né? Principalmente especializado, nós sabemos que especialistas em TI é um recurso escasso no mercado. Você pode estar contando com a Dinâmio para poder estar auxiliando a sua empresa e nós ficaremos muito gratos também em poder atender vocês. Também, pessoal, se vocês utilizam e fazem, né, ou já tem a ferramenta Kaspersky ou uma ferramenta de antivírus, nós também conseguimos entregar a sustentação através delas, tá? Nós gostamos de dizer que nós somos agnósticos à solução, ou seja, independente da ferramenta, nós conseguimos estar entregando o serviço. Bom, também é importante lembrar que nós trabalhamos com licenças, né? Então, para isso, nós temos parceiros como o Citrix, o Corpia, o Kaspersky, Manage Engine, Microsoft, Vim. Então, pessoal, a Dinamo ela entrega não somente planejamento, né, uma questão de consultoria com os nossos especialistas, mas também questão de projetos, questão de serviços e licenças. Então, buscamos abordar, né, e entregar para a área de infraestrutura de TI um serviço completo e abrangente e de alta qualidade. Sobre serviços de alta qualidade, nós também gostaríamos de falar sobre um parceiro muito especial aqui da Dinamo, que é o Corpia. Bom, o Corp é uma empresa, né, um parceiro dinâmico que tem como uma missão simplificar as atividades do dia a dia, principalmente da área de TI, com uma segurança, não somente isso, né, mas entregando todo um produto e serviço visando a conformidade, né, com as políticas da empresa e principalmente o compliance LGPD. Então, em uma única plataforma, né, o Corp e a IGA, né, faz a gestão de identidades, automatiza tanto na questão de criação e remoção ou modificação de acessos, tá, pessoal? Principalmente para entregar às pessoas certas os recursos que elas realmente precisam ter. Então, o Corp, ele atua desde o onboard do colaborador com serviços como o Corp IGA para fazer essa questão de gestão de acessos e identidades, com o Access Review para criar campanhas, né, para estar alinhando a questão de acessos aos perfis e cargos e também para password reset, que é uma, a gente sabe que é uma das questões que cria um grande volume de chamados para fazer o reset de senha e através do password reset do Corpia você consegue estar diminuindo drasticamente, né, esse tipo de chamado para sua equipe. O Corpia também entrega serviços, né, para garantir a conformidade através do acessamento do AD, sustentação de IGA, organização do AD e perfilamento, né? Então, é, principalmente para ter um trabalho e principalmente alinhar, né, quais tipos de acessos cada cargo precisa ter. E bom, então como funciona o Corp, né? Aqui está o nosso fluxo do Corp que a gente apresenta, né? Para até facilitar a visualização do que o Corp IGA consegue entregar. Então, imaginem lá que o colaborador, né? O analista de recursos humanos está fazendo um cadastro de um novo colaborador, por exemplo, de análise de sistemas. Bom, ele vai lá, faz o cadastro, coloca ali que a função que ele assumirá é analista de sistemas,
E o Corp, através da sua integração com o sistema de RH, identifica o cargo que ele tem e libera de forma automática os acessos que ele precisa para estar executando a sua função, né? Então, ele consegue estar entregando, por exemplo, um acesso ao AD, um acesso ao seu ERP, tudo isso de forma automática, pessoal. Nós estamos falando de tirar, né, um fardo grande, principalmente em chamados do seu time de Service Desk, infraestrutura, que fica responsável por fazer esse tipo de gestão de acesso, que vai ter que ir lá e fazer o cadastro manual. Não. Com o Corp acabou esse tipo de problema, esse tipo de chamado, né? O Corp também é uma solução que ela é um self-service, né, para o usuário. Então, o próprio usuário pode entrar no Corp e fazer a solicitação de um acesso que ele precisa. Então, poxa, vou passar uma semana de home office, preciso de um VPN. Ele entra no Corp, faz a solicitação de VPN e é liberado, né, passado por um fluxo de aprovação, diga-se de passagem. E a partir do momento que o seu superior imediato aprova a liberação do acesso dele ao VPN, ele recebe o seu acesso ali para estar utilizando. O Corporate também consegue estar fazendo isso, pessoal, né, e identificar, né, quando o pessoal do RH faz o desligamento do usuário ou quando ele vai entrar em férias, né, para impedir que o usuário, durante o seu período de férias, tenha acesso ao sistema, ou até que um externo que vai acessar ali o seu sistema, por exemplo, por uma semana, continue com acessos indevidos, né? Então ele consegue identificar, consegue fazer tanto uma suspensão periódica quanto criar um acesso somente por um período de tempo. Através do Corpa, né, a equipe pode estar fazendo a gestão das integrações, né, e pessoal, não é só a criação de acessos, tá? Mas também poder estar especificando o tipo de permissionamento que vai ser liberado, né, para o colaborador, né, conforme o cargo. Porque, um exemplo, né, dentro de um RP, o analista de sistemas não precisa ter o mesmo acesso que o analista de RH, né, não precisa ter o mesmo tipo de permissionamento. E o Corpo consegue entender isso e, através do perfilamento de cargo, entregar esse tipo de. Então, caso queiram conhecer mais do Corp, fazer uma estimativa comercial, fiquem à vontade, pode, né, entrar em contato pelo número que está descrito ou também enviar um e-mail para o comercial@corp.com.br. Então, pessoal, agora passo a palavra para o Felipe, que vai estar apresentando, né, o tema, que é Kaspersky Endpoint Security Cloud, proteção cibernética simplificada para empresas modernas. Bom, Felipe, passo a palavra para Show ti, de fica à bola. vontade. Valeu, Vini. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Bom, como o Vini já fez ali a introdução, a gente vai falar aqui um pouquinho sobre o Cas Cloud, tá? Sobre a solução da Kaspersky aí para a proteção de endpoint. Eu vou já compartilhar aqui minha tela para vocês já poderem dar uma olhadinha. Bom, conforme o Vini falou, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem usar aí o Q&A, tá? Para vocês fazerem ali as perguntas. A gente também tem um sorteio, tá? Que tá rolando aí de um voucher de R$ 100. O pessoal já tá mandando aí o link no chat, tá? Então vocês se inscrevam aí, vocês já fazem aí a inscrição, que aí no final já vai ter o sorteio, tá? E aí no finalzinho aí da apresentação a gente já tira todas as dúvidas, beleza? Bom, meu nome é Felipe Costa, eu sou pré-vendas júnior aqui da Distec, né? O meu foco é Kaspersky. Vamos falar aqui um pouquinho dessa empresa, né? Que é uma empresa mundial, tá? É legal a gente falar um pouquinho dela primeiro, né? Para depois a gente já partir para a solução, tá bom? Então, a gente falando aqui um pouquinho da Kaspersky, pessoal, é legal a gente entender que ela é uma empresa global, tá? Então, ela está presente aí em praticamente 200 países aí ao redor do mundo. Ela tem 34 escritórios regionais aí ao redor do mundo aí. E a gente tem aqui alguns pontos que são bacanas da gente puxar, né? O primeiro ponto é que ela tem um escritório em São Paulo, tá? Então ela tem um escritório aqui no Brasil, tá? Isso já auxilia na questão de suporte, tá? Então é legal a gente falar que suporte da Kaspersky, tanto nível 1 quanto nível 2, é suporte 100% em português nativo, tá? Então são brasileiros ali atendendo vocês. Um outro ponto bacana é a gente falar sobre o centro de transparência. Tá? Então, aqui em São Paulo, a Kaspersky ela possui um centro de transparência onde, caso necessário, ela não tem nenhum problema em abrir o código-fonte e mostrar, tá bom? Caso de repente algum edital
peça aí, né? Tem até um case bacana que Kaspersky, né, não sei se todos sabem, ela fornece proteção para as Forças Armadas do Brasil. E em um desses pontos, né, um dos pontos do edital, o edital pedia que a empresa que fosse fornecer a solução, ela abrisse o código, tá? Então a Kaspersky, cumprindo ali o edital, na época ela não tinha ainda o centro de transparência aqui no Brasil, né? Então o pessoal viajou, né, para a matriz, a Kaspersky abriu, né, o código, e aí com esses pontos, né, a Kaspersky entendeu que é legal ter algum centro de transparência, e ela tem aqui quatro, né, ao redor do mundo, né, tem aqui alguns ao redor do mundo, e um deles fica aqui no Brasil, beleza? Passando um pouquinho, gente, é legal a gente falar sobre testes, tá? A Kaspersky, ela não tem problema com testes independentes, tá? Então, inclusive, ela é um dos fabricantes que mais se testa, tá? Ao redor ali em comparação ali com outros. Então, esse gráfico aqui, ele tem um gráfico bem bacana, que nesse eixo X aqui, mostra a quantidade de testes independentes, né? Que o fabricante ele se colocou, ele se propôs, né? Ele se colocou ali, colocou ali a solução dele, né? E no eixo Y aqui, ele mostra a quantidade de top 3 que o fabricante ficou, né? E a gente já tem aqui o destaque para a Kaspersky, tá? Então, nesse período aqui, ela ficou 741, se aplicou, né, em 741 testes, e desses 741 aqui, ela ficou 83% entre o top 3. Tá? Isso já demonstra que, por exemplo, se a gente for comparar aqui a quantidade de primeiro lugar, ela ficou 518 vezes em primeiro lugar, comparação com o segundo colocado, que ficou só 309, por exemplo. Um outro ponto legal também de falar é o time Kaspersky, tá? Então, a Kaspersky hoje ela possui um pouco mais ali de 4.500 funcionários, onde ela coloca metade desses caras, né, um pouquinho mais da metade desses caras aqui, direto em pesquisa e desenvolvimento. Tá? Então, metade desses caras aqui é gente analisando solução, é gente incrementando solução, desenvolvendo solução, analisando malwares, né? Descobrindo vulnerabilidades, né? Pesquisando, né, esse mercado. E desses caras que analisam malware e pesquisam o mercado, a Kaspersky tem um grupo, né, chamado Great, que são mais de 40 especialistas em segurança, tá, gente? Esses caras aqui, eles escovam bits, esses caras aqui, eles analisam código de malware justamente para identificar. Kaspersky tem vários cases, tá, de descoberta de malware. Kaspersky, ela teve ação aí com o famoso WannaCry, teve também ação, ela que fez a descoberta do Cabernet, né, que é um malware aí focado para bancos, né, para instituições financeiras. Então, o Great, ele age bastante, né, e é legal falar que tem profissionais de todo o mundo, tá? Então, um dos pontos legais disso daqui é que tem cara brasileiro também lá, tá? Então, tem também aqui, esse aqui, o Assolini, né? Ele é um pesquisador sênior lá que faz parte do Great, beleza? Então, quando a gente fala de Cash Cloud, é legal a gente falar um pouco do cenário atual, tá? Então, o Cash Cloud, ele é um produto voltado um pouco mais para SMB, tá? Então, ele trabalha com Small e Medium Business, né? E qual que é o grande ponto dele? Ele fornece proteção até de certa forma avançada, né? Para empresas que às vezes não têm uma equipe de TI focada em segurança ou não tem um analista, né, de segurança ou de repente não vê valor em segurança. Né? Então, às vezes, muitas empresas pensam que, assim, poxa, eu não tenho nada de valor para ser atacado, ou não tem por que eu ser atacado, né? E, na verdade, não é isso que acontece, né? Hoje, para você poder fazer um ataque numa empresa, você não precisa nem saber programar. Então, a gente tem uma realidade um pouco diferente, né? Hoje, campanhas, né, de ataques, né, ao redor do mundo, eles nem sempre são direcionados, tá? Então, existem aqui, por exemplo, 57% das violações são realizadas por atores externos. O que que isso significa? Que vem de fora, não é um vazamento de dentro para fora, é alguém invadindo de fora para dentro. E sempre que tem alguma violação de perímetro, sempre que tem alguma intrusão, isso gera consequências. Então, por exemplo, uma violação de dados para uma empresa pequena é na média de US$ 100.000. Quando a gente fala de enterprise, já fica ali na casa dos milhões de dólares, tá? E aí tem aqui um dado até um pouco triste, né? Que 60% das empresas ali, em média, small e medium business, né? Ao serem hackeadas, elas fecham as portas ali em menos de um ano, tá? E aí a gente tem alguns desafios, né, que as empresas elas acabam enfrentando. Né? Então, por exemplo, hoje, né, é muito comum o trabalho remoto.
Então, quando o colaborador sai do perímetro da empresa, ele sai da rede da empresa, ele perde camadas de proteção, né? E a gente sabe que o endpoint, né, que o laptop, o desktop, o celular, ele é os principais alvos, eles são os principais alvos, né, dos hackers, né, dos cybercriminosos, né? Então, a gente consegue ver que, ó, 64% de pequenas empresas permitem que o trabalhador trabalhe fora, seja home office, seja em viagem, né, seja de forma remota 100%, né? E aí eles enfrentam esse desafio, né? Então, por exemplo, eles têm aqui que o ambiente deles eles ficam complexo, acaba ficando mais complexo, porque o perímetro ele abre muito, né? Então a cobertura acaba tendo que acompanhar e nem sempre isso acontece. Você tem, às vezes, um orçamento mais apertado, te falta um pouco de recurso, porque para pequenas e médias empresas, o cara de TI, ele não é necessariamente o cara de segurança. O cara de TI, ele é aquele cara de infra, é o cara que vai olhar servidor, é o cara que vai olhar para os laptops, é o cara que vai olhar para servidor de e-mail, o cara que vai olhar para impressora. O trabalho desse cara é deixar tudo funcionando. Então, nem sempre ele vai ter tempo de ficar se preocupando muito com segurança. E é aí que o Cas Cloud entra, tá? Então, o que o Cas Cloud ele vai trazer para a gente? Ele vai trazer uma proteção de certa forma até avançada, né? Porque a Kaspersky ela utiliza muitos recursos enterprise, né? De produtos enterprise para o Cas Cloud, tá? Então, ela permite que você consiga proteger o endpoint onde quer que ele esteja. Então, independente de onde ele estiver, você vai conseguir protegê-lo, né? A console, ela é muito mais fácil de você gerenciar. Então, isso economiza tempo desse time, né? Às vezes, numa pequena empresa, toda a equipe de TI é um cara só. Então, a gente tem que economizar o tempo desse cara, porque o tempo desse cara é muito valioso, né? É muito comum também em empresas, principalmente ali o time comercial, terem smartphones, né? E aí, nem sempre você tem uma proteção mobile, né? E dentro daquele smartphone tem muito dado valioso, né? Então, a ideia do Cas Cloud é justamente ajudar nesses pontos de dor, né? Então, é justamente conseguir fazer com que todo o perímetro de rede permaneça coberto, né, permaneça protegido e que você, a equipe de TI, né, consiga gerenciar de forma centralizada a partir ali de um ponto específico. E aí entra alguns pontos, né? Então, a ideia do Cas Cloud, ele oferecer uma console SaaS, tá? Uma console cloud, então você já consegue entrar de qualquer lugar, oferecer uma proteção completa, né? E aí ele vai escalando as proteções, né? Mais para frente eu vou falar um pouquinho dos sabores que o Cas Cloud tem. Eu vou abrir um pouquinho a console para mostrar para vocês, né? Mas é legal a gente entender que traz aquelas proteções, digamos assim, básica, focada em endpoint. E tem alguns pontos que é bacana, que são bacanas ali da gente ressaltá-los, né? Então, por exemplo, gerenciamento de patch, né? Então, às vezes, são alguns pontos que, assim, são recursos que uma ferramenta mais enterprise teria, né? Então, para gerenciamento de patch, para você dar uma olhada em vulnerabilidade de softwares, né? Então, o Cas Cloud, ele te oferece isso também. Então, ele te oferece que você veja se tem algum software, né? Vulnerável dentro do seu ambiente e ele te dá o gerenciamento de patch para você poder corrigir, né? Um outro ponto também que ele te dá é a criptografia. Então, por exemplo, imagine que você tem um laptop de forma remota. Esse laptop ele tem a criptografia, né? Mas ele acaba sendo subtraído, né? Ele acaba sendo ali roubado. A criptografia da Kaspersky, ela vai até o disco, né? Então, você consegue proteger os dados, mesmo que o assaltante, né, o ladrão, ele tire o seu HD do laptop, plugue de forma externa para poder acessar os dados. Ele não vai conseguir acessar seus dados. A menos que a computação quântica avance aí muito, né? Porque a Kaspersky ela utiliza a criptografia de 256 bits, né? Que significa que demoraria alguns milhões de anos para conseguir quebrar por força bruta. Tá? Então não acaba sendo muito difícil, acaba complicando muito a vida. Só sobra para o cara ele realmente resetar o HD para ele poder usar, mas acesso aos dados da sua empresa ele não vai ter. A Kaspersky te protege. E um outro ponto legal é EDR. Gente, o Cas Cloud
apesar dele ser focado para um SMB, apesar dele ter ali, não ser um foco tão em enterprise, ele te oferece recursos avançados. Então, você tem detecção e resposta, né, ataque de endpoints, dentro de um dos sabores do Cash Cloud. Então, ele permite que você identifique ameaças que estão hibernando, por exemplo. Ele permite que você responda de forma mais rápida para ameaças evasivas, por exemplo. Né? Então, ele te dá recursos, né, para você poder cobrir melhor a segurança do perímetro da empresa. Tá? Então, esses são os caras que a gente gosta aqui de ressaltar, mas não vem só isso. Claro, vem muito mais coisa. Por exemplo, o Cash Cloud ele tem recursos de MDM. Né? O que é MDM? Gerenciamento de dispositivos móveis. Então, olha só que legal. Ele permite que você trabalhe com sistemas operacionais distintos. Então, por exemplo, para laptops e desktops e servidores, ele permite que você trabalhe com Windows e também com Mac. Né? Então, ele também vai permitir que você trabalhe com produtos da Apple. Tá? Cash Cloud só não cobre Linux, tá, gente? Linux, infelizmente, Cash Cloud ainda não está cobrindo. E para dispositivos móveis, ela cobre Android e o iOS, né? Ela cobre Android, tanto tablet quanto smartphone, e ela também cobre o iOS, tanto iPad quanto iPhone. Né? Então ela te oferece recursos de proteção para dispositivos móveis, então te dá proteção web, te dá controle web, né? Te dá controle de recursos, né? Então você consegue, por exemplo, bloquear a utilização de câmera, né, dentro dos dispositivos móveis, né? É possível, você pode ter controle de aplicativo dentro dos dispositivos móveis, né? Então você fala assim, poxa, o meu time financeiro, ele não precisa ter acesso ao Telegram, por exemplo. Então você consegue bloquear esse cara, né? Fora, claro, outros pontos, o grande foco da Kaspersky é a proteção, né? Então ela vai te oferecer isso como principal foco para a MDM, mas ela não deixa recursos de gerenciamento do MDM ali de fora. Ela te oferece ótimos recursos. Então, por exemplo, você consegue até dar um wipe no celular, então você consegue resetar um celular de forma remota, né? Redefinir ele ali totalmente, tá? Então, como que o administrador, né, ele vai trabalhar dentro da console? Então, ele trabalha com perfis de segurança. Então, sempre que você coloca um dispositivo, sempre que você inclui um usuário na sua console, ele entra com um perfil de segurança padrão, tá? Ele vai entrar com um perfil padrão, mas você consegue atribuir perfis customizados, você consegue criar perfis e atribuir perfis customizados, seja a um usuário individual ou a um grupo de usuários. Então, por exemplo, o time comercial tem um perfil, mas o gestor comercial vai ter um outro perfil de segurança. Sei lá, o gestor ele pode entrar em alguns sites que o time não pode, ou pode ter aplicações que o time não pode. Você consegue separar isso dentro da console, tá? E como que funciona, gente, o Cast Cloud, tá? Qual que é a ideia dele? Quais são os sabores que eu comentei, né? Então, o Cast Cloud, a ideia dele é a licença por usuário, tá? E ele te oferece três sabores, tá? O Cast Cloud User, o Cast Cloud Plus e o Cast Cloud Pro, beleza? E até um ponto legal da gente falar é que o Plus tem tudo que o User tem, o Pro tem tudo que o Plus tem, tá? Com, claro, mais recursos, tá? Então o Plus tem algumas coisinhas a mais que o tá, e assim por diante. Então você tem aqui, né, a proteção. Vai sempre pegar um computador ou servidor, tá? Então ele pega servidor Windows e cada licença te dá direito a dois dispositivos móveis. E conforme você vai aumentando, você vai ganhando mais coisas. Então, por exemplo, o Plus ele já te dá direito a 1.5 caixas de e-mail 365. Gente, isso aqui fica um pouco confuso, mas no próximo slide eu vou exemplificar para ficar fácil, tá? E aí o Pro, além desse cara aqui que ele também te dá módulos do treinamento CITO, né? Que é o Cyber Security for IT Online. O que é esse treinamento? É um treinamento justamente para uma equipe de TI, né? Então já é um cara que já tecnicamente, ele já tem conhecimento técnico, mas ele não é tão focado em segurança. E esse treinamento vai ajudar esse cara na cibersegurança, né, do ambiente dele, tá? Então, vai olhar ali portas, protocolos e etc. Então, igual eu comentei, como que a gente exemplifica, né? Então, por exemplo, uma licença do nível Pro, 100 licenças, por exemplo, ele vai te dar aqui 100 computadores ou servidores, tá? Pode ter 50 computadores e 50 servidores, por exemplo. 200 dispositivos móveis e 150 caixas de correio. Tá? Então, aqui vai aparecer, né, 1.5. Se fosse 10, seria 15. Se fosse 200, seria 300, assim por diante. Tá? E aqui ele vai te dar o módulo de treinamento CITO para você poder trabalhar. Perfeito?
Bom, seguindo um pouquinho, aqui a gente fala de alguns dos principais recursos, né, que cada sabor tem. Eu gosto de exemplificar isso antes da gente entrar na console, para a gente conseguir entender o que cada saborzinho vai dar, para a gente conseguir entender qual o melhor perfil, né, qual a melhor família ali do Cast Cloud vai te atender. Então, quando a gente fala do user, a gente tem aqui proteção. Então, o foco dele é proteção. Então, ele vai te dar recursos de firewall, ele vai te dar recursos de cloud discovery, ele vai fazer a avaliação de vulnerabilidade, ele vem com anti-ransomware, né? A Kaspersky ela tem, a Kaspersky, saiu um estudo do AV-Test recentemente, que a Kaspersky ela tem 100% de eficácia contra ransomwares, tá? Graças ao mecanismo de remediação que ela possui, tá? Então, também bloqueia ataques à rede, ela tem proteção à web, a e-mail, a file, né? Então, é legal a gente falar que essa proteção de e-mail, olha o cliente de e-mail, tá, gente? Todas essas proteções que a gente está falando aqui é proteção do endpoint, tá? Então, a gente seguindo, quando a gente vai para o Plus, a gente ganha recursos de gerenciamento. Então, o que que a gente consegue de recursos de gerenciamento? A gente consegue criptografia, por exemplo. Então, você tem criptografia de gerenciamento, ou gerenciamento de criptografia, perdão. Você também tem controle de dispositivos, controle web, né? Você já tem ali aquela proteção para a Microsoft 365, né? Então você ganha esses pontos e você tem aqui um bracinho do EDR, tá, gente? É só um bracinho, que é análise de causa raiz, que ela só faz ali um mapinha para vocês, que mais para frente a gente vai ver. E o Pro, ele vem com tudo isso somado com controle adaptativo contra anomalias. Ele também vai te trazer controle de aplicação. Então, no Pro você tem controle de aplicação para o Windows. Então, você consegue falar, olha, nos laptops Windows do meu time comercial não pode ter jogo e você pode bloquear jogo, tá? E aí você vem também com o EDR. Tá? Então, tem aqui alguns pontos aqui que eles vão se completando, né? Então é legal a gente falar que o Cas Cloud User é proteção, o Plus, além da proteção, vem com gerenciamento, o Pro, além de proteção e gerenciamento, vem com incidente, vem com respostas a incidente, tá? E recursos ali de investigação. Então ele vai te trazer isso. Bom, a gente indo um pouquinho para a demo, gente, eu vou abrir aqui para vocês. Então, um ponto legal aqui da console, igual eu comentei, ela é 100% SaaS, ela é nuvem. Então, você entra nessa URL, né, cloud.kaspersky.com, você entra no seu Business Hub, você cria o seu espaço de trabalho e aqui já vai estar a sua console. É só você distribuir os agentes, tá? Então, abrindo, eu vou abrir aqui meu workspace, tá? E a gente já vai entrar aqui na console, a gente já vai conseguir conversar legal sobre. Quanto carrega. Vamos lá. Às vezes demora um pouquinho, né? Ficar é outro servidor. Aquele negócio, né? Quem sabe faz ao vivo. Então, sempre tem algumas coisinhas assim. Então, ó, legal. Até legal falar, gente. A Kaspersky ela liberou hoje alguns recursos novos, tá? Então, essa console ela saiu do forno hoje, praticamente, tá? Ela estava até em manutenção nessa semana. Então, primeiro ponto que vai aparecer aqui para a gente, ainda está carregando, mas eu já vou começar a falar. A gente tem aqui o painel de informações, que ele já vai mostrar informações do seu ambiente, tá? Então, nesse monitoramento, ele deveria estar carregando, né? Mas ele mostraria aqui, né, como se fosse dashboards, tá? Então, dashboard de Cloud Discovery. Então, quais ambientes cloud o pessoal, né, os colaboradores estão entrando? Então, aqui apareceria aqui um gráfico de pizza, né, para poder mostrar, né, o que ele vai acabar classificando. Apareceria também algumas das aplicações principais, tá, que são utilizadas. E aqui ele vai mostrando alguns pontos. Então, por exemplo, aqui em proteção, está carregando bastante, hein? Vamos ver.
Então, aqui em proteção, por exemplo, ó, ele coloca status de proteção. Então, aqui eu não tenho tantos dispositivos, né? Aqui que eu comentei do Cloud Discovery, né? Então, ele mostra aqui, né, quais são os principais programas aqui num gráfico, tá? Isso aqui ajuda muito na visualização da utilização do seu ambiente. Então, por exemplo, fala, poxa, por que que aqui em primeiro está o WhatsApp se eu não deixo usar o WhatsApp aqui na empresa, né? O que está acontecendo? Ele vai mostrar aqui, ele vai apontar aqui. E aí ele vai mostrando alguns pontos, então, por exemplo, a parte ali de dispositivos infectados, ele vai mostrar aqui alguns status de proteção, então, quais dispositivos estão ok ou não, quais bancos de dados estão atualizados ou não, quais sistemas operacionais eu tenho aqui dentro do meu ambiente, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho duas estações de trabalhos Windows e dois Androids. É justamente o que eu tenho aqui, tá? São dois Windows e são dois Androids, tá? Aqui não vai carregar? Acho que agora foi, hein? Ele também te dá aqui um resumo, né, do EDR, tá? Então ele te dá aqui, acho que se não me engano, são os top 10 aqui de incidentes, né? E aqui ele vai mostrando mais coisas aqui sobre o seu ambiente, tá? Então, usuários sem dispositivos, o que que vai acontecendo, tal, isso aqui vai ajudando bastante, ó. Aqui, aqui, ó. O EDR, ó, são os top 10 aqui de EDR, tá? Além disso, ele também te permite relatoria, tá? Então, dentro aqui, aqui tem uma barra aqui de categorias, né? Então, aqui tem monitoramento, relatório, log de eventos e licença, né? Então, dentro aqui de relatórios, ele vai te mostrar aqui algumas relatorias que ele te oferece. Ele vai te permitir também schedule de relatoria, né? Então, você consegue, por exemplo, colocar na entrega de relatório, você pode colocar um agendamento. Igual tem aqui, né? Eu tenho esse cara aqui, por exemplo, que ele está ativado, então todo dia às 18 horas, o que a Cloud ele faz, ele pega todos esses relatórios aqui que eu estou pedindo, né? Então são esses caras aqui, então status de proteção, ameaças, tal, 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 e ele envia para o meu e-mail. Para onde que ele está enviando? Para o e-mail aqui que eu estou pedindo, tá? Para o meu e-mail aqui, né? Então, aqui você consegue colocar até o fuso horário, tá, gente? Permite aqui que você coloque. Tá, então não importa onde você esteja literalmente, tá? E aí ele permite até você escolher qual extensão, quer PDF, quer CSV ou quer os dois, tá? Em log de eventos, ele puxa os últimos eventos, né, que ocorreram na console e nos endpoints, tá? Então, se houver alguma alteração dentro da console, se tiver algum incidente dentro de endpoints, ele vai mostrar também, né? Então, por exemplo, aqui ó, aparece, ó, que eu fiz login aqui no servidor de administração, né? Foi agora há pouquinho, né? Perfis de segurança que foram alterados, outros incidentes, né? Ele classifica isso aqui com quatro tags, né? Crítico, falha funcional, advertência e informação. A parte aqui de licença é na onde você atribui licença, tá? E aí a gente seguindo um pouquinho, a gente consegue falar aqui como que você consegue colocar usuários aqui dentro da console, né? Então, na hora que você vem aqui dentro de usuários, é muito simples, né? Você coloca aqui, por exemplo, eu tenho aqui um usuário teste, né? Você coloca aqui o e-mail e você pode fazer o envio de e-mail. E aí o colaborador vai receber um link para ele poder baixar ali o agente. Uma vez o agente baixado e instalado, ele já se comunica diretamente com a console, ele já atribui a política padrão, né, igual eu comentei, né? Então você já vai permitir, ó. Então, ó, acabei de adicionar aqui um usuário, tá? Então, ó, o DIN já apareceu aqui com a política padrão, tá? Então, uma vez atribuído o usuário, ele vai receber, uma vez fazendo ali a instalação do agente, já vai aparecer aqui no dispositivo, tá? É legal falar, sendo Windows, tá? Sendo laptop, uma vez o agente sendo instalado, ele vai aparecer aqui sem proprietário, tá? Aí você atribui o proprietário, clicando aqui, ele vai atribuir o proprietário, é bem facinho. As ferramentas da Kaspersky, elas são bem intuitivas, tá, pessoal? Então, são bem simples de se mexer. E a gente falando aqui um pouquinho de perfil de segurança, ó. Então, esse aqui é o perfil padrão, né, que é o perfil que é atribuído. E ele te dá aqui alguns pontos, né? Então, dentro do mesmo perfil, você vai trabalhar sistemas operacionais distintos, né? Então, Windows, Mac, Android e o iOS, tá? E aí ele vai te dar aqui alguns insights. Então, por exemplo, força de perfil, a força está baixa. Por que que a força está baixa?
Porque eu, na semana passada, eu desativei esses caras aqui, ó. Eu desativei proteção contra arquivo e desativei a proteção contra o web. Ou seja, eu estou vulnerável, eu estou exposto. Então, eu posso ativar todos os componentes e voltar, por exemplo, uma força ideal, tá? Que é, o, por exemplo, o que está aqui, né? Então, ó, já estou aqui até com uma força alta, né? Nem força ideal, tá? Então, ele permite que você faça isso. E aqui tem alguns pontos legais para a gente mostrar, como, por exemplo, essas políticas aqui de proteção, né? Então, tem proteção contra arquivo, correio, web e rede, tá? Esses caras aqui são as verticais ali de proteção, tá? Um outro ponto, ele também te oferece ali firewall, ele te oferece aqui pontos básicos aqui de proteção, seja proteção por inteligência, seja proteção por comportamento, né, análise de comportamento, né? Então, por exemplo, a análise de comportamento é que a engine de remediação faz, tá? Então, elas pegam o ransomware, por exemplo, pelo comportamento, né? Além disso, aqui você consegue fazer também gerenciamento, tá? Então, essa parte aqui é a parte que seria do Cloud User, por exemplo, que é proteção, tá? Passando disso, a gente entra em gerenciamento. O que que eu posso fazer dentro de gerenciamento? Eu posso fazer um controle da web, por exemplo. Então, aqui, por exemplo, eu tenho dentro do meu controle web, né? O meu controle web seria um filtro de URL, né? Então, o que que eu faço? Eu bloqueio aqui, por exemplo, redes sociais. Então, tem aqui uma política de bloqueio de redes sociais, uma política de conteúdo malicioso, que eu pego todos esses caras aqui, né? Então, eu pego conteúdo adulto, álcool, jogos de azar, né? Eu bloqueio tudo. Só que eu não, aqui no meu nesse laptop aqui, eu não vou entrar no Facebook, por exemplo, né? Redes sociais Lab tá bloqueando. Só que eu entro no LinkedIn. E eu preciso de uma política de liberação para o meu LinkedIn, né? Como se fosse uma whitelist, por exemplo, e o Kaspersky ele libera, tá? Ele permite ali a liberação, tá? Então acaba passando. Um outro ponto, criptografia, né? Então, o ponto ali que eu comentei de criptografia até o disco, então você consegue ativar a criptografia aqui, tá? Então você consegue trabalhar essa criptografia aqui até o disco e você proteger os seus dados, tá? E controle de aplicações, por exemplo, né? Controle de aplicações são bacanas. Eu, por exemplo, aqui nesse laptop aqui, não deixo o jogo. Então, se eu tentar baixar algum jogo, ele vai permitir que eu baixe, mas ele não vai permitir que eu rode o jogo, tá? Então, a mesma coisa aqui, por exemplo, com Android, tá? Nessa política aqui, eu tenho. Essa política aqui, gente, é a política que eu coloco no meu celular, tá? Então, eu tenho aqui um controle de aplicação que eu não permito o Telegram. Então, no meu celular, eu consigo baixar o Telegram, mas eu não consigo executar, eu não consigo rodar o Telegram, beleza? Indo mais um pouquinho, a gente tem aqui, ainda aqui em gerenciamento, mas a gente tem aqui um ponto que eu queria mostrar para vocês, que é o ponto aqui de EDR, tá, gente? Então, a parte aqui do EDR, né, que ele acaba sendo ali bem interessante, né, por ser ali uma ferramenta um pouco mais avançada. Então, você tem aqui recursos, né, que todo mundo que tiver dentro aqui dessa console, todo mundo que tiver o agente instalado, ele vai permitir que você tenha detecção e resposta, né? Então, você consegue, por exemplo, criar índices de comprometimento e você consegue fazer vários pontos. Então, tem um ponto aqui até legal para mostrar para vocês. Por exemplo, esse cara aqui, ó, é o que eu gosto de mostrar, que ele tem um caminho um pouco mais longo, né? Às vezes a gente faz alguns testes, só aparece só um alertazinho assim e ele não tem um caminho a mais, tá? Nesse caso aqui, ele já vai ter um caminho. Então, vou deixar aqui, ó. Então, esse cara aqui é a análise de causa raiz, tá? Então, ele vai mostrar aqui, por exemplo, como que o processo começou, o que que ele fez aqui de processo filho, se ele dropou algum arquivo. E com esse arquivo aqui, você consegue tomar algumas providências, tá? Então, você consegue fazer o scan de comprometimento, né? Um IOC, você consegue prevenir a execução desse cara, você consegue mover esse cara para quarentena, e você consegue também fazer uma coisa que normalmente o Casb faria, o Cas Cloud já não faria, mas agora ele faz, que é você isolar o dispositivo. Então você pode pegar o cara que teve esse incidente aqui e isolar o cara da rede. Uma vez ele isolado da rede, ele não se comunica com mais nada, tá? Não se comunica com rede, não se comunica com internet, não se comunica com nada, com exceção da console. É a única comunicação que ele tem, tá? Ele continua se comunicando ali com a console. E aí, gente, para finalizar, é legal a gente falar sobre gerenciamento de pets,
tá? Então, a parte aqui de gerenciamento de pets, ele permite que você faça uma análise de vulnerabilidade, né? Então, você faz aqui um scan de vulnerabilidade aqui de forma periódica, tá? Você pode visualizar as vulnerabilidades e você pode também pegar patches de atualizações, né? E você pode instalar. Então, o Cast Cloud ele também faz um inventário da sua rede, né? Inventário dos endpoints, de software, né? De endpoints. E caso alguns desses softwares sejam vulneráveis, ele faz a atualização e ele faz a proteção, tá? Ele permite também que você faça essa instalação. Então, aqui você tem aqui uma série aqui de configurações, né? Que você pode fazer. E caso, por exemplo, tem que reiniciar o sistema operacional, você pode deixar aqui um comunicado, né? Esse comunicado ele é 100% customizável, né? Igual coloquei aqui, né? Mas, feito isso, aparece aqui um recadinho aqui. Ele tenta uma vez, tenta duas, depois de um tempo ele força ali a reinicialização, tá? Além disso, gente, só para a gente poder finalizar, tá? É legal a gente falar um pouquinho. Existem algumas configurações aqui que são muito importantes, apesar de serem básicas, tá? Então, por exemplo, você não permitir que o agente seja desinstalado, ou seja, que o colaborador entre lá na parte ali de programas e recursos e desinstale, tá? Então, você consegue colocar uma proteção por senha. Beleza? Então você consegue proteger e garantir que o seu colaborador, ele tendo aqui o agente, que ele não tire mais o agente, tem aqui a proteção por senha, tá? Ele permite que você faça. Beleza? Gente, eu acho que nosso tempo está acabando. Eu não vou conseguir mostrar muito mais coisas. Tem mais coisa para a gente para mostrar aqui na console. Mas caso alguém tenha ficado com alguma dúvida muito específica da console, a gente pode marcar alguma reunião para eu poder abrir a console, mostrar para vocês, tá? Para a gente falar um pouco mais de recursos, tá? Eu creio que a gente conseguiu exemplificar bem como que o Cast Cloud consegue auxiliar uma equipe de TI que é um pouquinho menor, tá? Uma equipe de TI que é um pouquinho que é mais enxuto, às vezes que é um cara só, e consegue fornecer esse nível de proteção para a rede dele. E o Cast Cloud a ideia dele é que uma vez instalado o analista de TI, né, o cara ali que vai estar cuidando do ambiente, ele não gaste mais do que meia hora por semana dentro da console, né? Então ele realmente ele está aí para economizar tempo da equipe para poder ajudar a equipe aí a fazer o controle aí do ambiente, tá? Bom, gente, eu acho que seria isso mesmo. Deixa eu voltar aqui. Acho que agora é legal a gente ver as dúvidas, né? Hum, Não, exatamente isso, Felipe. Eu vou estar aqui, né, pessoal, lembrando, fiquem à vontade para estar Sure. fazendo as suas perguntas através do botão Q&A. Agradeço a apresentação do Felipe. Felipe, eu mesmo achei interessantíssimo, muito bom, parabéns. Bom, eu separei aqui algumas perguntas, né? O pessoal tinha feito durante o webinar. Show. É, Só um minuto aqui que eu vou separar elas aqui para a gente poder estar conversando. Bom, primeira pergunta, Felipe. É, Na verdade, em duas, eu sei, uma parte já abordou um pouquinho ali, mas eu acredito que teve bastante perguntas sobre. Uhum. É, o Kaspersky, em relação ao gerenciamento de pets, ele consegue substituir uma ferramenta específica, como o WSUS ou Pet Manager, entre outros? Bom, ele consegue de certa forma, tá? A Kaspersky ela possui outras soluções que acho que atenderiam melhor, por exemplo, a substituição de um WSUS, né? Então, por exemplo, o Cas Cloud ele permite que você faça o gerenciamento de pets, só que se você quer fazer uma substituição de um servidor WSUS, é legal você olhar um pouco para a linha Endpoint for Business, tá? Um pouco para a linha CASB, que já é uma linha um pouco mais avançada, tá? É uma linha mais pilotável e que você consegue trabalhar melhor. A ideia do Cast Cloud é ser mais automático e ajudar uma equipe de TI pequena. O Endpoint for Business já é mais enterprise, ele já permite que você substitua, tá? Por exemplo, um WSUS. Também sobre soluções ali, né? Uma pergunta anônima, né? Quais soluções EDR e XDR o Kaspersky trabalha hoje? E se eles podem estar ajudando em um ambiente SOC? Consegue, a Kaspersky consegue ajudar sim. A Kaspersky ela tem uma abordagem por maturidade de cliente, tá? Então a Kaspersky ela tem desde a ideia de um cliente com uma maturidade menor, um cara que quase não tem uma proteção para endpoint, então ela ajuda esse cara,
mas ela também ajuda empresas que possuem SOC, que possuem time de SI, né? Então, aí já a gente já não fala mais também do Cash Cloud, tá? Mas ela permite que você faça. Então, por exemplo, além do EDR Pro, né, que é aqui do Cash Cloud, a Kaspersky ela possui mais duas linhas de EDR, tá? Que é o EDR Optimum e o EDR Expert. Que aí o EDR Optimum já é para uma empresa um pouquinho mais madura e o Expert é mais focado para SOC, então já tem integração com o CIEM, né? Já trabalha com esse tipo de ponto. E de XDR, a Kaspersky ela tem um conjunto, né? A Kaspersky ela foi até reconhecida, né, como uma empresa de detecção e resposta estendida, né? Então ela já oferece, por exemplo, o Kata, né, que é, uma solução anti-ataque direcionado, junto com o EDR Expert, eles fazem um trabalho de detecção e resposta estendida, tá? O Kata como um sensor de rede, por exemplo, mais uma sandbox, e o EDR como detecção e resposta, tá? Show de bola. Sobre o correio, no caso, o correio eletrônico, né? Ele consegue Uhum. proteger contra ameaças como phishing, mesmo vindo de um contrato, desculpa, um contato confiável? Então, vamos lá. Aí tem alguns pontos. Uma vez que veio de algum remetente confiável, a gente entende que é confiável, tá? Então acaba passando. Só que a Kaspersky ela tem outro, ela trabalha com camadas, né? Então imagina o seguinte, imagina que você tem um cara lá no seu gateway que já vai ajudar ali com spam, com phishing, etc. Chegou no seu endpoint, a Kaspersky ela vai olhar de qualquer jeito, tá? Então, uma vez que chega aqui de um cara confiável, ele vai aparecer na sua caixa de entrada. Mas uma vez que é inspecionada pela Kaspersky, a Kaspersky ela tende a jogar para um lixo eletrônico, ela tende a descartar, ou ela tende a não deixar você executar o arquivo, não deixar você abrir um PDF, por exemplo, tá? A engenharia Entendido. anti-malware da Kaspersky ela é bem completa, ela consegue pegar, uma vez estando no endpoint, ela já segura. Bom, o Clésio, ele perguntou sobre a criptografia, né? Sobre gerenciamento de criptografia. A pergunta Uhum. dele é: a criptografia é do Kaspersky ou é o gerenciamento do BitLocker? Ou, né, de Tá. outras ferramentas de criptografia? No Cas Cloud, a Kaspersky, nesse cara que eu mostrei hoje, a Kaspersky ela usa o BitLocker para Windows e o FileVault para Mac, tá? O CASB, que é o Endpoint for Business, ele pode trabalhar tanto com o gerenciamento desses caras, quanto tanto com a encriptação própria da Kaspersky, tá? Também pode usar. Não, perfeito. Só dar o recado, pessoal. A gente vai fazer mais algumas perguntas, pessoal, mas logo a gente vai estar realizando o sorteio. O pessoal, o pessoal que está ansioso, né? Aí, logo, logo a gente vai estar realizando, só aguardar mais um pouco. E tem mais algumas perguntas aqui, né? Uma pergunta anônima feita para perguntando a questão ali da ameaça e do scan ali, né? Se ele é Uhum. o scan para a ameaça, se ele é feito em tempo real ou se ele acontece de uma forma periódica. Não, é feito em tempo. Assim, ele pega a ameaça em tempo real, tá? Ele já quarentena, ele já segura a ameaça ali em tempo real. Só que, assim, existem níveis de ameaças, né? Então, assim, existem ameaças evasivas, por exemplo, que são ameaças programadas para burlar engines anti-malware, por exemplo. Esse tipo de ameaça tende a usar alguns recursos, como, por exemplo, hibernação. Então, o cara ele entra no endpoint e fica hibernando. Então ele vai hibernar por sei lá quantos minutos, sei lá quantos segundos. Tipo, sei lá, 10 mil minutos, por exemplo, 10 mil segundos, sei lá. Ele fica ali hibernando. Então, o EDR, ele cata esse cara hibernando ou não e ele já pega rápido, tá? A engine anti-malware que tá desde o user, tá? Desde o primeiro saborzinho do Cas Cloud, ele pega se você rodar o antivírus, ou se você rodar, se você de repente executa esse cara dentro da máquina, ele já pega. Tá, então é muito difícil acontecer, por exemplo, começar o vírus ele rodar, ele fazer alguma coisa de forma assim explícita, já rodando ali o artefato, e a engine anti-malware não pegar. Se não pegar, é porque aí é uma ação muito mais avançada, já é evasiva, já é persistente. Então aí precisaria, por exemplo, já de um EDR, já precisaria ali de outros pontos, tá? Se de repente, se a gente for comparar, por exemplo, só a engine anti-malware com detecção e resposta, tá? Bom, perfeito. Bom, mais uma pergunta aqui também anônima. Qual o limite de endpoints e servidores para o cenário do Kaspersky Cloud, né? A gente tinha comentado um pouco antes ali no, Sim, no sim. background, né? Mas bem bacana para É, essas perguntas aqui também. show de bola. Obrigado aí bom, obrigado pelas perguntas, pessoal. Nem estou agradecendo aqui, mas o Cas Cloud ele tem uma limitação de 999 licenças, tá? Então, por workspace, tá? Por espaço de trabalho,
até 999 licenças. Se bater 1.000, já não rola, tá? É 999. Não, perfeito. Mais uma pergunta aqui para finalizar, daí a última, foi Uhum. passada aqui pela equipe. Ela caiu mais de uma vez, então eu acredito que o pessoal também está curioso sobre. É possível incluir senha para o usuário não clicar em sair apenas da aplicação ali no barra de tarefa do Windows? É, Se sim, mostrar como, acredito que na questão ali da demo já fica um pouco em cima da hora, mas é possível, Felipe? Sair na barra de tarefas, quando você diz isso, só para ver se eu entendi, quando você diz isso, você está falando do iconezinho da Kaspersky que fica na barra de tarefas, é isso? Olha, ele não especificou, mas acredito Porque que sim. Porque, assim, a Kaspersky, ela permite que você trabalhe com proteções com senhas em alguns cenários, tá? Então, por exemplo, você pode colocar uma senha para o usuário não desinstalar o agente de rede do ambiente. Então, por exemplo, poxa, mas ele consegue desinstalar o agente de segurança. Tá bom, mas com o agente de rede eu instalo de novo o agente de segurança. Então, eu consigo colocar uma senha para ele não fazer essa desinstalação. Agora, se de repente for assim, uma proteção para alguma aplicação por senha, uma proteção para alguma coisa por senha, aí o Cast Cloud já não faz, tá? Mas ele permite ali alguns pontos. Então, por exemplo, colocar a proteção com senha ao laptop por conta da criptografia. Ele permite que você faça. Tá, agora, não sei se de repente é legal até a gente entender um pouco mais se é isso, né, que a pessoa quis dizer, para a gente poder responder. Não, pessoal, para mais informações, a gente tem o contato ali, né, tanto o comercial @dinamo.com.br ou também ali nosso parceiro a Adstec. Agora vamos para o sorteio, né? Só alguns instantes ele já irá começar. Bom dia, pessoal. Estarei iniciando o nosso sorteio. Tá todo mundo vendo? Por aqui tudo certo. Certo. Então, aqui está o nome de todos que se registraram no nosso link disparado no chat. Será 3 ganhadores para vouchers de R$ 100. Boa sorte a todos. Parabéns, Igor Barbosa, Ricardo e Rodolfo. Parabéns, pessoal. Parabéns, pessoal. Lembrando que a nossa equipe entrará em contato, né, para poder estar falando dos pormenores de como vai ser passado e acertado, né, os vouchers. Bom, por aqui, né, nós encerramos o nosso webinar. Gostaria de estar agradecendo a participação do Felipe, né, também, né, da Adstec por estar, né, como um parceiro apoiando esse evento. Bom, no mais, pessoal, nossos contatos é, ali, comercial @dinamio, né? O pessoal também que ficou interessado no Corpia, né? Tem o comercial @corpia.com.br. Agradeço o Felipe, agradeço a todos que participaram e ficamos por aqui, pessoal. Valeu, gente.